boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, rapaz. Agora que acendeu a luz, que deu para ver que o povo é bonito mesmo, que no escuro ainda camufla, né? Mas agora, o povo com um sorriso bonito, alegre, glória a Deus. Pessoal, eu sou suspeito, essa música é minha segunda música favorita, Colossenses, Sozinha de Amor. A minha música favorita também é inspirada em Colossenses, que é Colossenses 1, do Projeto Sola. E hoje eu vou falar o quê? De Colossenses. Então abre a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Por muito tempo eu fiquei dividido entre Colossenses 1 e Efésios 2, qual era o meu texto favorito. Mas essa semana, Colossenses assumiu a pole position no meu coração. E esse texto de Colossenses 1 é um texto maravilhoso, é um dos textos mais bonitos da Escritura. Não à toa gerou duas músicas tão impactantes para as nossas vidas. Mas, antes da gente ler, você já deixa a sua Bíblia aberta em Colossenses 1, a gente vai ler a partir do verso 13. Mas eu quero contar para vocês uma história. Uma história que aconteceu na Inglaterra há muitos anos atrás, assim, quase uns 200 anos atrás. Alguns já devem ter ouvido falar do pregador inglês Charles Spurgeon. Ele é muito conhecido, ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. Inclusive, ele é citado no livro Heróis da Fé, do Orlando Boyer. E ele teve um impacto muito grande no seu tempo, na Inglaterra. Não só na Inglaterra, mas no mundo, nos Estados Unidos. E ele conta uma história que ele vivenciou. Que certa vez ele foi visitar uma senhora que estava muito doente, enferma, acamada. E ele chegou na casa dela, uma casa simples, um casebre simples. Tinha apenas um cômodo. E ele viu na parede um papel enquadrado, muito bonito. E perguntou para aquela senhora o que era. Ela contou que por muitos anos ela tinha trabalhado na casa de uma importante mulher da Inglaterra, uma importante condessa da Inglaterra, muito rica. E quando essa moça morreu, ela ganhou aquele papel, aquele papel bonito, ela ganhou, e ela achou muito bonito e decidiu emoldurar. O Spurgeon olhando, aquela mulher era uma simples, tinha sido empregada, não sabia ler nem escrever. Ele olhando aquele papel, ele perguntou para ela se ele poderia levar com ele para alguns estudiosos analisarem, para alguns especialistas analisarem aquele documento. E aí ela autorizou, desde que ele trouxesse de volta, e aí ele constatou que era um testamento, e aquela senhora que ela havia trabalhado por tantos anos, tinha deixado casa e dinheiro para aquela velha senhora, que por muitos anos passou sem tomar posse daquilo, e quando teve acesso, já não podia muito aproveitar a vida. Ela tinha um testamento nas mãos, de uma herança muito valiosa, mas ela deixou enquadrado na parede, e continuou vivendo de uma maneira medíocre. Eu estou aqui para dizer aquilo que Deus falou comigo nessa história, que apesar de ser loucura, é o que muitos de nós temos feito, talvez a maioria. A gente tem pegado essa mensagem de Jesus, do Evangelho, enquadrado num quadro bonito, mas a gente deixa na parede. Parece que não é pra gente aquilo, essa ideia de graça e Jesus, a gente fala, é bonito, é legal, eu acho legal, até canto, mas eu não estou vivendo, não tomo posse disso, eu deixo enquadrado na parede. Quantos de nós não tem vivido uma vida miserável, tem continuado a viver uma vida medíocre, porque tem deixado essa mensagem emoldurada do lado da casa do seu coração? Talvez você nunca entendeu o que significa essa mensagem, que essa mensagem é sobre mim e é sobre você, que essa graça, que esse evangelho, que essa herança é nossa, ela nos está disponível. A gente não precisa mais viver como todo mundo que não tem uma herança. A gente não precisa mais viver de uma maneira medíocre e miserável. Diante de Deus nós temos uma herança e nós somos feitos filhos. E talvez, eu creio que hoje é o dia de nós mudarmos isso. Hoje é o dia de alguns redescobrirem aquilo que eles receberam de Deus. Talvez alguns que não sabem vão descobrir hoje aquilo que receberam de Deus.
para que ao sair daqui essa noite, nós possamos sair daqui diferentes de como nós entramos, entendendo o quão valioso é o que nos foi entregue, quão precioso é o que nos foi entregue, e que a gente pare de tratar com menosprezo, pare de tratar como nada, pare de tratar como insuficiente aquilo que a nossa alma tanto anseia, a única coisa que pode satisfazer a ela. Agora, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas essas coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Até o verso 23. Meus irmãos, é um texto muito lindo, muito profundo. Eu acho que quando a gente lê, tem alguns textos da Bíblia que parece, eu não sei vocês, mas parece que quando você lê, não precisa nem explicar mais muita coisa, você só quer contemplar e meditar naquela verdade que ali foi declarada. Paulo aqui, ele escreve a carta aos Colossenses, e ela faz parte das famosas cartas da prisão. Então, Paulo está preso. Eu quero que você comece imaginando isso. Um Paulo preso. Ninguém aqui já foi preso, né, eu acho, espero. Não é uma sensação muito boa. Eu só de ficar, às vezes, enclausurado no quartel, já é um negócio agoniante. Imagina ficar preso assim numa cela. Imagina naquele período romano, tu era chicoteado, ficava todo lanhado, ficava todo machucado. Se a gente trouxesse para um tempo moderno, era basicamente uma tortura, uma chicoteada daquela época. Agora imagina você nesse cenário, escrever isso. Tu conseguir em meio a essa condição de vida tão precária, escrever isso. Escrever um texto, uma poesia tão linda. Paulo tinha encontrado algo na sua caminhada que transformou tanto a vida dele, que não importava o cenário físico que ele estava, a turbulência, o momento difícil, a tempestade, ele continuava conseguindo glorificar a Deus, porque ele entendeu quem Deus era, ele entendeu quem Jesus era, ele entendeu quem era o Espírito Santo que operava através dele. E isso me fascina de uma maneira absurda, porque, cara, eu tenho dificuldade de largar as coisas pequenas, de deixar de ter momentos de prazer, para ter momentos com Deus.
Às vezes é tão difícil vir num culto, às vezes num sábado, que você queria estar em casa, fazer alguma coisa da igreja numa sexta. Às vezes tem aquele momento em casa mesmo, que pô, você olha para a TV, ela olha para você, você olha para o controle, vê que agora os controles novos já vê aquele negocinho da Netflix. Você começa a lembrar daquele filme, aquela série, aí tu olha para a Bíblia na estante, aí tu olha para a TV, aí a TV olha para você de volta, aí o sofá começa a te abraçar. Quase caiu aqui. E aí você fica naquele estado quase de transe, e quando vê, você já está maratonando uns 10 episódios da série da Netflix. Já deu 4 da manhã e a Bíblia ficou lá, tá, gente? Sozinha, triste, solitária, abandonada. Papai do céu te esperando. E ficou só esperando. Você nunca foi lá encontrar com ele. Aí vem o Paulo. O miserável que a vida dele, depois que encontra Jesus, miserável que é abençoado. A vida dele só piora. Porque ele perde tudo financeiramente, ele fica quebrado. Ele passa fome, ele passa frio, ele vai preso, ele vai apedrejado, ele vai chicoteado. Ele é perseguido. Ele é preso por causa de falar de Jesus. Está vivo aqui, gente. Está repreendido em nome de Jesus. Eita glória. Até o som está no manto aqui no mistério. Quer participar do culto. Mas... E aí você tem esse cenário de um Paulo que a vida dele material piora. Fisicamente ele vira um peregrino rodando por aí. Ajuda um monte de gente. Ninguém ajuda ele de volta. Um ou outro, que é legal, que é aqueles parceiros, que na vida Deus coloca uns caras fechamento. Aí é uma meia dúzia só. Você ajuda uns 300, uns 6 ali, dá uma moral. Era a vida do Paulo. Ele tinha uma meia dúzia ali dos brothers, mas estava tudo espalhado falando de Jesus. De vez em quando se encontrava, trocava uma ideia e já ia de novo. E esse cara consegue ter uma convicção desse Cristo, ter uma convicção do que ele recebeu, que me constrange. Eu quero te convidar a mergulhar nisso. Não somente agora, mas quando você chegar em casa, lê sobre a vida de Paulo, lê as cartas de Paulo, principalmente Efésios, Filipenses, Colossenses, que dão uma ênfase nessa questão da alegria de Cristo, nesse encontro com Cristo. E esse Paulo preso, esse Paulo nesse momento de dificuldade, ele consegue ajudar, abençoar e se importar com outras vidas além das dele. A gente, por tantas vezes, tem tempo, tem condições, mas só consegue pensar no nosso problema. Parece que o nosso problema é um único. O mundo vai acabar porque eu levei um fora, levei aquele toco, eu tive uma briga no meu no namoro, tive um problema ali, o mundo vai acabar. Tempestade, dilúvio, meu Deus, perdi o emprego, acabou o mundo, acabou minha vida. E aí o Paulo está na pior condição de vida. Ele está preocupado em servir pessoas que ele nem conhecia. Porque os irmãos de Colossos, Paulo não conhecia pessoalmente. Ele conhecia Epáfras, ele conhecia o Tíquico que levou a carta, Epáfras que ele tinha discipulado, que é quem funda a igreja de Colossos. Mas os irmãos de Colossos, Paulo não conhece. Ele recebe as notícias de Epáfras que tinha ido visitar ele. E com muita alegria ele escreve, animando, consolando, motivando os colossos a permanecerem fiéis e dando algumas instruções de alguns problemas que eles vinham tendo. Em meio a esse momento de tanta dor, Paulo ainda quer entregar mais. Porque ele entendeu que existia algo muito maior do que ele. Existia algo muito maior do que o seu sofrimento passageiro. Existia algo muito maior do que o seu nome, do que o seu orgulho, do que a sua vaidade. Existia Cristo. Paulo entendeu da onde ele foi retirado. E é por isso que ele se tornou alguém imparável. Porque ele entendeu o que Cristo Jesus fez na vida dele. E eu te pergunto, será que você já entendeu o tamanho do que Cristo fez na minha, o que Cristo fez na sua vida? Será que você realmente entendeu profundamente no coração? Porque se realmente todos nós tivéssemos entendido, se talvez toda a igreja de Anápolis, todo mundo que estava, teve uma hora que eu estava na Rayana, eu comecei a olhar, falei, cara, se esse tanto de povo aqui tivesse que o coração queimando realmente por Jesus, tivesse aprofundado em Cristo Jesus, tivesse uma convicção do que Cristo fez na vida dele,
Não era só Anápolis que tinha sido transformada, não, era o Brasil inteiro. Se de 12 Jesus mudou a história, imagina de uma multidão que entende quem Ele é. Nós lemos na Bíblia a história de um homem, de 2 homens que na sua época fizeram uma diferença absurda, porque entenderam o que Deus tinha para a vida deles, entenderam que não era sobre eles, não era sobre o talento deles, não era sobre a capacidade deles, era sobre Deus, era sobre a pessoa de Cristo Jesus, e eles só eram pessoas privilegiadas de fazer parte dos sofrimentos de Cristo Jesus. Eram pessoas privilegiadas de tomar parte na obra do reino e no plano de salvação que está sendo consumado em Cristo Jesus. Esse lugar de entendimento profundo é o que Deus tem nos chamado e nos exortado para viver. Essa é a grande inquietação que o Espírito Santo tem jogado na minha cara. Que eu sou medíocre. Que eu tenho vivido em mediocridade. E ser medíocre não é uma coisa no sentido negativo, de não vale, não presta, mas é de ser mediano. De estar na média, de não fazer além, de não ir além, de ficar satisfeito na minha zona de conforto, de viver uma vida tentando alimentar o meu ego, os meus prazeres. O quanto realmente eu e você nos movemos por Cristo. O quanto quando você vai servir na sua igreja, você serve por Cristo. Porque se todo mundo que serve servisse por Cristo, a gente não tinha tanta picuinha na igreja como tem. Não tinha tanta divisão como tem. Não tinha tanto problema um com o outro como tem. Porque se está todo mundo ali por Cristo, ninguém tem ego, ninguém está orgulhoso, um serve o outro, um vai servir no outro, está tudo certo. O problema é que está todo mundo tentando servir a si mesmo. E usando o nome de Cristo para se promover. Para enaltecer o próprio nome. Para se exaltar. O que tem movido a sua vida? No seu trabalho, na tua profissão, na sua faculdade, no seu colégio. Pelo que você se move? Para a glória de Deus? Ou para o seu ego? Para o seu orgulho? Para a tua satisfação pessoal? Para satisfazer seus pequenos e grandes prazeres? Essa é a grande mensagem de confronto que o Evangelho joga na nossa cara. Que Cristo, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e achado em figura humana, foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Esse texto de Paulo, que ele escreve em Filipenses, fica muito famoso pela música do Galileu, do Fernandinho. Mas é um tapa na nossa cara. Porque ele que tinha todos os motivos para se promover, para se exaltar, ele se esvaziou. Ele se humilhou. Ele se fez servo, ele se rebaixou. Imagina o Deus infinito, todo-poderoso, se fazendo homem, mortal. Jesus passou fome, passou frio, teve sede, chorou, teve angústia. Na cruz do Calvário ele sentiu o peso do pecado. Essas coisas não são da natureza de Deus, é da natureza humana. Ele se fez maldito na cruz. Ele se fez pecado na cruz. Por que eu e você queremos nos fazer superstars? Usando a cruz de fachada. Para o nosso ego, para o nosso orgulho. Porque a gente anseia tanto o nosso nome. Quanto o nosso nome não muda a vida de ninguém. O tempo vai passar, o nosso nome vai ser esquecido. Não transforma. Mas o nome de Jesus, esse nome tem poder. Esse nome transforma vidas. E é isso que Paulo está enaltecendo nesse texto de Colossenses. Ele está lembrando os colossenses do que aconteceu na vida deles e quem é o Jesus que eles adoram.
de quem é o Jesus ao qual eles se entregaram em submissão e obediência. Porque a gente, o ser humano, nós temos memória curta. O ser humano tem memória curta, ainda mais o ser humano brasileiro. O ser humano brasileiro ele não tem uma memória boa, ele não lembra. Deu 2 anos atrás, ele não lembra direito. É igual a época de eleição. O político faz uma coisa legal no último ano, o pessoal reelege. Os outros 3 foi uma porcaria, mas o último ano, na minha região, aqui eu queria que isso tivesse costume em Anápolis, ia ser legal. Não pelo costume, mas... Porque lá na minha região, quando chega no eleitoral, o prefeito decide recapear a rua. É ano eleitoral, porque é visível, né? Você vê a rua sendo recapeada. Aí todo ano eleitoral tem recapeamento de rua. Então as ruas sempre ficam inteiras. Queria que tivesse costume aqui em Anápolis, pelo menos ia ter umas ruas legais, não é ter buraco, porque misericórdia. Porque essa buracolândia aqui é difícil. Mas lá tem esse costume, porque é esse joguete brasileiro. Tipo assim, eu vou fazer um negocinho aqui, aí eu inauguro um prédio ali, e parece que eu sou ótimo, e vão votar em mim. Porque a gente tem memória curta. E o crente tem memória curta também. Ele está aqui um dia dando glória a Deus, canta Colossenses, e aquele véu se rasgou. E aí Jesus costurou, Cristo sozinha de amor, e está aqui glorificando, Yahvé, Rafá. Aí amanhã, tem um problema, aquilo que ele queria não deu certo, Deus diz um não, Deus fecha uma porta, pronto, acabou. Aí é depressão, é bad, chuta o balde, desiste de tudo, já não quer orar, já não quer fazer mais nada. Eu não estou estressado, estou sem clima, estou TPM. Estressei, Deus me ajuda, também não quero falar com ele. A gente é muito passional. E aqui Paulo está justamente lembrando os colossenses. Ei, pessoal, se liga. Lembra de quem é Jesus, não desanima não. Sei que é difícil, tem hora que dá vontade de desanimar, tem hora que dá vontade de desistir. Mas lembra da razão da esperança. Os colossenses viviam um tempo de grande idolatria religiosa. Então naquela época, nas cidades dele, o pessoal adorava aqueles deuses gregos, aqueles deuses romanos, né? Então era uma época realmente de um grande paganismo. Adorar um único Deus era algo completamente complicado. Ainda mais essa ideia do Deus que morre por você. Que o normal era eles fazer uns negocinhos e os deuses ajudar eles. Mas esse negócio de Deus morrer por ser humano não existia. É só ver os filmes de mitologia grega. Sempre, os deuses são até vilões, na maioria dos filmes assim. Vai um ser humano brigar com Deus lá, um titã, aqueles negócios todos. Então a ideia de um Deus que vem por você era extremamente escandaloso. É o que Paulo diz aos Coríntios. A mensagem da cruz é escandalosa. É escândalo para os gentios. Eles não entendem. Era uma mensagem maluca. Então os colossenses acreditam, tomam posse dessa mensagem, mas eles vão sofrer perseguição. Se você acha que você é zoado na escola, no colégio, na faculdade, no trabalho, porque é crente, naquela época então, que nem era moda e nem tinha muitos, o pessoal não entendia, aí que realmente... Então a vontade deles de desistir era muito grande. E é por isso que Paulo vai sempre exortar as igrejas, vai sempre enviar cartas de consolo, lembrando eles de que o que eles receberam e de quem é o Cristo que eles servem era muito maior do que a ignorância das pessoas ao redor. E a primeira coisa que Paulo nos mostra no verso 13 é que ele nos libertou do reino das trevas. E aqui eu quero usar uma frase de um amigo meu, a maioria de vocês não conhece, a Abigail e o Jonathan conhecem, porque é da igreja delas, o Heitor, da igreja deles, né, do Heitor, que ele falava com eloquência, ele é meio doido. Ele é um crente meio doido, assim, mas ele falava com uma eloquência assim, que ele virava e falava, nós somos pecadores miseráveis, dignos do inferno. Ele já falou isso para você? Já, né? E ele fala animado, né? É doido, pô. Ele fala empolgado. Eu lembro dele falando quando a primeira filha dele nasceu, a Rafaela, ele falou que estava lá no hospital, na maternidade, pegou ela no braço e falou, tadinha, é tão pequena e tão pecadora. Eu espero não ter essa mesma reação quando eu for pai. Mas a realidade, por mais engraçado que seja, é que a verdade é essa. O que eu e você merecemos é terminar a vida no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Porque é isso o que nós escolhemos a partir de Adão. E é isso que a nossa natureza quer escolher todo dia. Porque não é só o Adão condenou a gente, mas todo dia eu e você lutamos com o pecado.
E provavelmente todo dia a gente comete algum pecado. Todo dia a gente tem que lutar contra essa natureza, e a maioria nem luta, e tem uns crentes que era para lutar que também não está lutando. E essa natureza do pecado em nós, ela começa a querer dominar e faz pintar as coisas como se o vilão fosse Deus. Quando, já diria Sara Beatriz, o maior vilão da história sou eu. Nós escolhemos nos afastar de Deus. Nós escolhemos, como humanidade, representada em Adão e Eva, mas que ao longo da história tem se perpetuado, nós escolhemos distanciar Deus. Nós escolhemos viver longe de Deus. E hoje, um grande discurso da sociedade ocidental é essa ideia de que Deus existe, essa ideia de que religião é coisa de gente ignorante. Porque nós fazemos a escolha de nos afastar, de distanciar de Deus. Aí na hora que a gente colhe o que planta, a gente fica, mas cadê Deus? Mas fomos nós que escolhemos deixar Ele longe. Fomos nós que escolhemos nos afastar. Não foi Ele. Eu gosto muito, eu já preguei em Gênesis 3 umas 2 vezes, e eu gosto muito de quando Adão e Eva estão no jardim, e a gente vê a cena desse jeito muito claro, que Deus vai andar no jardim, os dois se escondem, e Deus pergunta, Adão, onde estás? Então, antes da gente fazer a pergunta, Deus, onde você está? Nós primeiro precisamos perguntar, Deus, onde eu estou? Será que eu continuo em trevas? Será que eu continuo perdido? Será que eu continuo fugindo da presença do Senhor? Fugindo da tua graça? Será que eu continuo vivendo como alguém que se rebelou contra o Senhor? Porque muitas vezes a gente não quer nem Deus. A gente só não quer colher os frutos do pecado. Porque uma grande marca do pecado em nós é a covardia. Qual é a grande reação de Adão e Eva em Gênesis 3, depois que eles caem? Deus chega e pergunta, Adão, o que aconteceu? Aí o Adão, muito corajoso, muito homem macho, o que ele faz? Foi a Eva. A mulher que o Senhor me deu me colocou nessa roubada aqui. Eu tenho nada a ver com isso. Aí imagina ele falando para Deus, cara. Ele era muito louco. O pecado. Cara, Deus sabe de tudo. Ele manda um dessa. Adão o pecado tinha cegado tanto ele, que ele vira para Deus e fala, mulher que tu me deu. Então, em última instância, a culpa é sua, Deus. Que eu estava aqui feliz, vivendo bem. O Senhor olhou e falou, vou dar uma mulher para ele. Aí ela me colocou nessa situação. Não sejam varões aqui, varão, não seja frouxo, não seja covarde igual o Adão, não. Mata no peito a responsa. Quer namorar, quer casar? Responsabilidade da sua casa é sua. A responsabilidade do casamento é sua. Não dá uma de Adão, não, minha mulher, não, mata no peito. Aí vem a Eva. Aí Deus pergunta para Eva. O que a Eva faz? Foi a serpente. Me enganou. Também não é culpa minha. Aí Deus ensinou a lição para eles. Você não dá ouvido para a serpente. Ele nem perguntou para a serpente, só puniu ela e mandou embora. Mas porque o pecado ele faz a gente querer o quê? Transferir culpa. Não sou eu, não é comigo. E é isso que eu quero te chamar a atenção hoje. Porque a gente tem mania em pregação, você vai ouvindo uma pregação às vezes mais dura, você começa a pensar, tem o fulano, o Beltrano. Ah, Senhor, por que o ciclano não está aqui hoje, pai? Aí você começa a olhar para o amiguinho do lado, está falando com ele, né, Deus? Mas olha para você, olha para a sua vida, se olha no espelho, não transfere culpa, olha para a sua vida e faz uma análise, como você tem sido, porque nós nascemos caídos, corruptos. Em Gálatas, em Romanos, vão trazer textos muito fortes em Romanos 1, de como todos nós rejeitamos a Deus e destituídos fomos da graça de Deus. Em Gálatas vai dizer sobre as obras da carne, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisão. Você tem promovido divisão no seu ambiente, onde você está? Isso não é coisa de filho de Deus. É obra das trevas, do pecado no seu coração.
tem desenvolvido inimizades, tem alimentado a inveja, tem idolatrado as coisas, pessoas. Isso é obra da carne, do pecado em nós. Os homens são cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus. Porque essa é a pior parte do que o pecado nos condenou. Ele nos tornou inimigos de Deus. Porque ali no Éden não era só desobedecer, mas ali eles se rebelaram contra Deus, dizendo: nós não precisamos de você, nós vamos buscar o conhecimento do bem e do mal sozinhos, não precisamos do que você diz, nós nos viramos. Nós estamos do outro lado da força agora, da serpente. Ela foi mais legal. E daquele momento a humanidade entrega o governo do mundo nas mãos de Satanás e de seus demônios. Naquele momento toda a criação é condenada com o homem, porque o homem era o representante da humanidade, ele era o líder da criação, então tudo debaixo da autoridade do homem cai. De repente, chegamos nós hoje e reclamamos tanto de tantos desastres que acontecem na natureza. Mas somos nós que condenamos a natureza, e condenamos todo dia, porque todo dia nós destruímos a natureza, destruímos o planeta, por meio da nossa ganância, do nosso egoísmo. A humanidade se tornou deplorável, e simplesmente arrumou inimizade com o juiz do universo. Imagina você arrumar um problema com o juiz da sua cidade. O tamanho do problema que você se colocou. Agora imagina tu arrumar um problema com o juiz do Supremo Tribunal Federal. A gente tem uns deputados presos por causa disso. Tem um pessoal preso lá em Brasília porque fizeram isso. Agora imagina tu se colocar como inimigo do juiz de todo o universo. Foi isso que nós fizemos. A gente arrumou briga só com o Criador da gente e de tudo. É tipo aquelas histórias de quadrinho, de filme, que o personagem ele começa a falar com o autor. Quem assistiu Deadpool, ele faz muito isso, né? Você arruma um problema com a própria pessoa que te criou, que te faz existir. É isso que o nosso querido Adão, que nós estamos vivendo. É isso que a humanidade colheu do pecado. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós estávamos condenados. E por conta dessa desconexão com Deus, hoje nós vivemos uma vida ansiosa, uma vida angustiada. Corremos como aqueles hamsters em rodas, em busca de várias coisas que nunca nos satisfazem. A gente tenta arrumar satisfação no trabalho e não consegue. Tenta arrumar satisfação na profissão, não consegue. Tenta arrumar satisfação no relacionamento, também não consegue. Tenta arrumar satisfação em pessoas, em amigos, em coisas, e aí você não consegue, e de repente você começa a buscar satisfação em drogas, em vícios, e você também não consegue. Porque uma alma criada para estar satisfeita no que é eterno, nunca vai se satisfazer em coisas finitas e mortais. O grande desafio do pecado, e o grande estigma do pecado em nós é nos tornar inimigos de Deus, sendo que Deus é a fonte da nossa vida. É igual um peixe brigar com o mar. Ele morre. E é assim que nós vivemos, mortos. Eu gostei muito de um insight que eu vi de uma pregação, eu até usei quando eu falei de Gênesis. Mas quando a gente lê Gênesis 1, a criação, a gente fala, se a gente vê Deus falando, mar, cria vida, nasce os peixes. Terra, cria vida, nasce as árvores. Aí ele fala para o homem, e Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Então dele mesmo, ele sopra a vida no homem. Assim como o peixe foi criado para viver no mar, assim como as plantas foram criadas para viver na terra, nós fomos criados para viver em Deus. É por isso que sem Deus nós estamos mortos. E mortos na Bíblia, ela fala sobre separação. Seja a morte física, que é uma separação do espírito eterno com o corpo material,
seja principalmente a morte espiritual, que é a desconexão com Deus. E é por isso que nós vivemos tão vazios, com tantas crises. Os adolescentes vão entender até melhor. Na adolescência é a fase de crise, você tem crise de tudo. Crise de identidade, crise de relacionamento, crise de amizade. Aí você vira jovem, tem crise de novo, não passa. Elas voltam, só que de um outro nível. E a vida é assim, porque a gente nunca está satisfeito, porque nós não estamos no nosso habitat natural, que era Deus. Nós vivemos como zumbis, mortos. E é isso que eu quero chamar a tua atenção hoje. Porque você não precisa viver assim. Você não vai encontrar satisfação no relacionamento dos seus sonhos. Não é na sua carreira, não é no seu ministério, não é nas suas oportunidades. É em Cristo Jesus, é em Deus. E é aí que entra a maravilha do que Ele fez por nós. Porque nós estávamos condenados, não tinha esperança, não tinha como nós nos justificarmos diante de Deus, porque nós tínhamos cometido uma grave infração e não tinha como nós pagarmos, porque o único jeito de eu pagar para Deus sobre o meu pecado, eu precisava não pecar, porque o salário do pecado é a morte. Para eu conseguir justificar, eu podia não pecar, mas eu peco, nasci pecador. Então o que Deus faz? Ele, sem pecado, se encarna homem. E mesmo no corpo mortal, Ele se faz sem pecado. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é Jesus Cristo. E Ele paga o preço no nosso lugar. Nós não podíamos nos libertar, mas Ele nos libertou. Ele nos resgatou. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e remissão dos pecados. Você foi resgatado, você foi liberto, os seus pecados foram redimidos. Você não precisa continuar vivendo como um escravo do pecado. Você não precisa continuar vivendo uma vida vazia, buscando satisfazer seus anseios pessoais, seus egoísmos pessoais. Em Cristo Jesus, você foi liberto. Em Cristo Jesus, nós temos esperança, porque Ele pagou o preço. Tetelestai, está consumado. Naquela cruz, Ele pagou o preço do nosso pecado. Aleluia. Cara, isso é muito glorioso. E às vezes eu fico constrangido como nosso coração muitas vezes ele está tão cauterizado que nós não conseguimos mais saborear e sentir quão glorioso isso é nas nossas vidas. Às vezes o nosso coração está tão desconectado, tão longe, tão congelado, que ele ouve uma das verdades mais lindas sobre a sua vida e parece que é nada. A pior coisa que pode nos acontecer é nós nos acostumarmos com Jesus, com a história da cruz. A pior coisa que pode acontecer é tornarmos isso comum na nossa mente. É banalizarmos isso. Porque quando a gente se acostuma com algo, aquilo meio que perde o valor, você fica no automático. É igual escovar o dente. Você nem percebe como é que você está escovando, você já faz. Você começa a falar, Jesus morreu por mim, glória a Deus. Isso não tem mais valor. Você vai na ceia, que era o momento de trazer à memória aquilo, de se quebrantar constrangido, porque o Santo Senhor, o Cordeiro Santo de Deus, um justo, um inocente, morreu por causa de você, da sua culpa, da minha culpa, para pagar o preço do meu e do seu pecado. Um inocente, um justo, o mais justo, o mais inocente, o mais amoroso, morreu numa cruz, sangrando, tendo hemorragia interna até morrer, sem conseguir respirar, com as mãos furadas, com os pés furados,
com as costas todas lanhadas, depois de ser chicoteado até ficar na carne viva, com a cabeça furada com uma coroa de espinhos, sendo zombado, cuspido, debochado, porque eu e você não podíamos pagar o preço da nossa culpa. E aí vem eu e você, e todo dia, em vez de vivermos com gratidão a esse Senhor, a gente banaliza o que Ele fez, torna como se fosse algo comum. Ah, Jesus me salvou, legal. Imagina se você morre para ajudar uma pessoa. Vai salvar uma criança no trânsito, aquelas cenas assim, que vai ter uma criança atropelada, o cara se joga, morre. Ah, tu ia querer que esse teu sacrifício fosse banalizado assim? Custar uma vida para salvar outra. A gente valoriza tanto heróis de guerra, heróis em filmes. E aí o maior herói da história, a gente quer tratar com banalização. A gente vem para um culto e não consegue prestar atenção, não consegue sair do celular, não consegue parar de conversar, vai 10 vezes no banheiro, tem mais sede no culto, não toma água esquece de tomar água todo dia. Na hora do culto ele toma água umas 10 vezes, quer hidratar pela semana inteira. A gente não consegue ter o mínimo de temor diante de Deus. E Ele morreu por sua causa, por minha causa, pela nossa culpa. Cara, isso precisa incomodar a gente. A gente precisa ficar inquieto com isso, constrangido. Como eu tenho honrado o sacrifício dele. Ele me libertou. Eu estava em trevas, eu estava perdido, eu era morto nos meus delitos e pecados, mas Deus interviu na minha história, no seu amor, na sua infinita graça. Ele foi lá nas trevas, lá no cativeiro, se fez maldito, tomou a minha culpa e me libertou. E me trouxe para um reino de luz, porque eu era inimigo, eu era opositor, eu estava condenado, mas agora eu sou filho do Rei, eu sou filho de Deus e herdeiro de todas as coisas. Eu que não tinha nada, só culpa, condenação, e Ele me deu tudo. É isso que Paulo está dizendo aos Colossenses. Esse Jesus nos redimiu, nos libertou, nos transformou. É esse o Senhor que nós proclamamos. É por Ele que nós dizemos viver. E Paulo vai continuar, porque nós não fomos resgatados por qualquer um. Não foi um anjo que morreu por nós. Não foi uma pessoa legal que morreu por nós. Não foi um profeta que morreu por nós. Quem morreu por nós foi o Criador de todas as coisas. Porque Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, o Deus que nós não vemos espiritualmente, se tornou visível em Cristo Jesus. Corporalmente, fisicamente, igual a gente tem a foto do The Chosen da série, porque esse Jesus andava, abraçava, falava, eu podia ver Deus, eu podia abraçar Deus. Esse Deus se tornou visível, Ele tinha uma face que era igual à minha, que era igual à sua, porque Ele se fez como nós. Esse Deus que é o primogênito de toda a criação, ou seja, por meio dele tudo foi feito. Ele é o primeiro, antes que a criação viesse, ele já existia. Por meio dele, tudo que foi feito se fez, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, debaixo da terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam potestades, está tudo debaixo da mão dele. Foi tudo ele que criou. O rei mais importante, o presidente mais relevante, o império mais histórico, está tudo debaixo dos pés dele. O anjo mais importante, o anjo mais poderoso, o anjo mais relevante, está tudo debaixo dos pés dele. O demônio mais forte, Satanás, o príncipe dos demônios, está tudo debaixo dos pés dele, porque por meio dele
Tudo foi feito e é por meio dele que tudo subsiste. Esse é o nosso Senhor Jesus. Não é qualquer um que nós adoramos, não é qualquer coisa, não é um homem que fez coisas legais, não é um Deus imaginário que cuida de trovão, de tempestade, não é uma pessoa relevante da história, não. É o fundamento do universo, é a pedra angular de tudo, é o nosso Senhor Jesus, que não somente é o Senhor de todas as coisas do universo, como é a cabeça do corpo que é a igreja. Nós, como igreja, como corpo, como família de Cristo, temos o privilégio de ser governados, de vivermos debaixo do senhorio desse Jesus. Aleluia. Esse texto é muito lindo, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude de Deus, toda a glória de Deus está em Cristo Jesus. Esse Jesus que sangrou por mim e por você. Não é qualquer um que pagou o preço da nossa culpa. É o Senhor de todo o universo. Eu não sei se você viu muito jornal, principalmente os últimos anos, os últimos 2 anos nem tanto, mas até 2022 estava muito em alta as tretas com o STF, né? E aí a gente ficava, todo mundo foi ficando aprendendo um pouco de direito, era só assistir jornal, todo dia tinha uma treta diferente. Mas aí imagina que você tem um problema. Eu arrumei uma treta com o João Lucas, aí ele me processa, aí ele vai no primeiro juiz de instância regional, aí eu ganho o caso, aí o João Lucas, não satisfeito, fala não, ele é culpado, recorre à segunda instância, e aí um juiz federal de nível estadual vai julgar o caso, aí esse juiz fala, não, Mateus é inocente, aí o João Lucas, não, ele não é, pô, ele vacilou comigo, ele recorre de novo, e aí chega no Supremo Tribunal Federal, e aí eles analisam o caso e falam, não, realmente, Mateus é culpado. Sempre tem uma instância que eu recorro. Aí se eu sou condenado ao STF, eu posso ter uma absolvição do presidente. Eu posso, sei lá, recorrer a uma corte internacional de alguma coisa. Sempre parece que tem uma instância superior a quem recorrer. Só que o meu e o seu caso diante de Deus, não tem instância superior. Não tem para quem Satanás recorrer, não tem para onde o acusador ir mais, porque o supremo juiz do universo, o Criador, o fundador de todas as coisas, que nos declarou inocente por meio do sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz. Você não precisa ter medo, você não precisa andar ansioso e preocupado, porque quem pagou o preço da minha e da sua condenação é a maior autoridade que existe em todo o universo, da eternidade passada, da eternidade futura. Ele é o Senhor, fundamento de todas as coisas, e é esse Senhor que nós declaramos, nós professamos, é nele que nós cremos, porque nós cremos nessa verdade, que por meio do seu sangue na cruz, nós temos paz com Deus. O inimigo pode te acusar, o inimigo pode querer te perturbar. Existe uma história conhecida, nem tanto conhecida, mas é uma história contada sobre Lutero. Lutero, famoso reformador, quem já ouviu um pouquinho, deve ter ouvido por cima a história de Lutero. Nós que somos evangélicos, protestantes, tivemos um começo lá no que Lutero fez em 1517. E Lutero, ele entendeu a graça de Deus, e quando ele entende a graça de Deus, a vida dele muda. Essa graça, esse favor imerecido de Deus. Então ele conta uma história, que um dia ele teve um sonho, e nesse sonho Satanás vinha acusá-lo. Então ele estava no seu quarto, no mosteiro que ele vivia. Satanás entrava pela porta com um grande pergaminho, cheio de anotações. E Satanás diz e fala para ele, esses são todos os seus pecados. Então Lutero olha e fala, tem bastante, mas dá mais uma volta que você vai achar mais. E aí Satanás sai, volta, rodeia o mundo e volta, e a lista estava ainda maior de pecados. Lutero olha e fala, tá maior, mas eu acho que se você procurar um pouquinho melhor, você vai achar mais. E Satanás sai, demora um tempo e volta com uma lista gigantesca.
Olha para ele e fala: agora aqui estão todos os seus pecados listados. Lutero olha e fala: realmente, acho que agora tem todos. Só falta uma anotação aqui embaixo: tetelestai, está pago. Não importa quantos pecados você cometeu, o sangue de Cristo cobre toda a nossa culpa. Nele nós temos paz com Deus. Não importa do que o inimigo te acuse, não importe como ele tente esmorecer tua fé, você tem paz com Deus em Cristo Jesus. Não existe pecado que não seja coberto pela graça de Deus. Não existe pecado maior do que a graça de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Aleluia! Essa verdade é muito linda, ela é muito transformadora. Eu e você não precisamos viver em pecado, mas como João fala na sua primeira carta: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembre que tem um advogado no céu que intercede por nós. Cristo Jesus advoga diante do Pai. Cristo Jesus é o nosso advogado. E como em Hebreus vai dizer, Ele não é um sumo sacerdote, Ele não é um Senhor que não conhece as nossas dores. Pelo contrário, Ele viveu tudo que nós vivemos e venceu. E do mesmo jeito que Ele venceu, nós também venceremos. É essa certeza que o Evangelho nos dá. Por maiores que sejam as aflições desse tempo presente, por maior que sejam as lutas desse tempo presente, a grande batalha nós já vencemos. Nós temos paz com Deus. Não existe nada que pode nos afastar desse amor de Deus, nem profundidade, nem nada que pode nos distanciar desse amor incondicional de Deus. Nada. Se quando ainda éramos inimigos, Ele nos entregou tamanho amor, quanto mais agora, sendo reconciliados, nós temos acesso a todas as coisas no Pai. É para isso que Ele te chamou, para viver como filho. Você não precisa mais viver como inimigo, não precisa mais viver como alguém governado pelo controle das trevas, não precisa mais viver como um cego que não sabe como andar, não precisa viver sozinho, correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas pequenas e vazias. Você tem Cristo Jesus, que caminha contigo todos os dias. Tem o Espírito Santo que habita em você, para te dar direção, para te dar sabedoria. É só você ir lá e perguntar. Você tem a voz de Deus revelada na Escritura. É só abrir e ouvir o que Deus tem, ler o que Deus tem a te falar. Nós não precisamos mais viver de uma maneira medíocre e mediana, mas Ele nos chamou para excelência. Ele nos chamou para um lugar de responsabilidade. Porque Jesus, diferente do Adão, que fugiu da própria culpa, Jesus assumiu uma culpa que nem era dele. E é para isso que Ele nos chamou. Não dê desculpas. Se o Espírito Santo te inquieta, vai lá e faz. Ah, mas não está na minha alçada. Ah, mas não é comigo. Assume uma responsabilidade que Deus está colocando. Ajuda quem precisa de ajuda. Serve quem precisa. Serve quem não precisa, mas serve, entrega. Obedece a Deus. Assume a sua responsabilidade. Nós somos jovens, adolescentes. E se tem uma coisa que a gente não gosta, é de responsabilidade. Se tem uma coisa que é horrível na juventude, quando a gente deixa de ser adolescente, é quando você tem que ser responsável, tem que pagar a conta, tem que trabalhar. Mas é para isso que Ele nos chamou, porque é para os filhos maduros e responsáveis que Ele tem preparado grandes coisas. Nós adoramos cantar que queremos viver grandes coisas em Deus, queremos viver avivamento, queremos ter aqueles momentos doidos na presença, mas não queremos as responsabilidades que isso nos traz. Paulo tem relatos de ter ido ao terceiro céu, mas foi porque ele foi um filho maduro, que assumiu as responsabilidades, se preocupando com pessoas que ele nem conhecia, mas porque ele assumiu a responsabilidade do que Deus entregou na vida dele. Deus nos entregou vida, Deus nos entregou esperança, Deus nos entregou dons e talentos. Ele nos entregou o Espírito Santo, os dons, o poder do Espírito. Ele nos entregou a igreja.
para o aperfeiçoamento dos santos. Ele nos entregou mestres, pastores, apóstolos, evangelistas, profetas, para que nós sejamos edificados. Ele entregou a sua escritura para que nós tenhamos direção. Ele nos ensinou a ser discipulados e discipular, para que a gente pudesse crescer de maneira saudável. Não foge da sua responsabilidade, mas recebe o que Deus entregou na sua vida. Toma posse por meio da fé do sacrifício de Cristo. Toma posse por meio da fé, da redenção que existe em Cristo Jesus, e daquilo que Ele te entregou, das responsabilidades que Ele te entregou como filho. Não transfere culpa, não foge, vai doer, vai ser difícil. Se Jesus não passou livre nesse mundo, você acha que eu e você vamos? Se Ele não deixou, se Ele foi perseguido, você acha que nós não vamos ser? Se Ele não deixou de sofrer, você acha que eu e você não vamos sofrer? Não teremos frustrações, não teremos dias de derrota, não teremos dias como Jesus no Getsemane, em que Ele chorava, e chorava até sangrar, dizendo: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Jesus dizia: Pai, eu não quero mais, mas eu vou ser obediente. Se for possível, tira, mas se não for, seja feita a tua vontade. Teremos dias assim, mas que assim como Jesus nós podemos dizer: Pai, eu não aguento esse momento, Pai, afasta o cálice, mas não seja feita a minha vontade não, seja feita a do Senhor, porque é a tua vontade que é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Porque agora nós temos paz com Deus, não precisamos viver como inimigos, distantes, mas agora nós temos que viver como filhos. Um filho que tem um relacionamento com o Pai, um filho que vive próximo do Pai, um filho que quer sempre estar com o Pai. Porque se o pecado nos desconectou de Deus, na cruz Jesus conectou. E é por isso que eu amo essa música de Colossenses, suas linhas de amor. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. Aquilo que nos separava, o sangue de Cristo reconectou de volta. É como realmente uma roupa rasgada que vem uma linha de costura e reconecta de novo. É isso que o sangue de Cristo fez na cruz do Calvário na nossa vida. Ele nos reconectou com Deus. Agora eu e você temos novamente acesso a essa felicidade que nós tanto ansiamos. Temos acesso de novo à paz que nós tanto ansiamos. Temos acesso agora à alegria que nós tanto ansiamos. Agora nós podemos, enfim, ser realmente satisfeitos no único que pode nos satisfazer. Podemos encontrar plena satisfação e gozo no único lugar que podemos encontrar, que é em Deus. E quando nós entrarmos nesse lugar, nós vamos poder dizer como Paulo, mesmo estando preso, que Jesus Cristo era o Senhor da sua vida. Vamos poder dizer como Paulo preso diz aos Filipenses: alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Mais uma vez digo, alegrem-se. Vamos poder dizer como Paulo, que tudo podemos suportar em Cristo que nos fortalece. Vamos poder dizer como Paulo, que todas as coisas que eu tinha como lucro se tornaram como perda diante do conhecimento de Cristo Jesus. E que agora a vida que eu quero viver é uma vida e conhecer a Cristo e tomar parte nos seus sofrimentos, para quem sabe, lá na frente, também tomar parte na ressurreição junto com Ele. Existe algo muito melhor reservado para nós em Cristo Jesus. Existe ressurreição e vida. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos que todo o sofrimento deste tempo presente em nada hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É isso que Jesus nos entregou. É isso que significa termos paz com Deus. É para isso que Ele nos chamou. Não menospreze isso. Não desmereça isso. Não desvalorize isso. Não banalize isso. Tome posse disso. Receba isso com a fé. Confesse com os lábios que Cristo Jesus é o seu Senhor e Salvador. Arrependa-se no seu coração. Mude a sua maneira de viver. Se submeta ao senhorio de Cristo. Se submeta ao senhorio de Deus. Seja obediente. Seja temente.
Clame ao Espírito Santo que no seu coração temor diante de Deus, temor de quem Deus é, e se deixe ser transformado e cheio dessa presença gloriosa. Troque os momentos de lazer, os momentos de rolê, talvez o excesso de trabalho da igreja, para ter um encontro pessoal com Deus todo dia na sua casa. Abra sua Bíblia e ouça o que Ele tem a dizer. Dobre seus joelhos e clame a Ele como um filho falando com o Pai, pedindo ajuda, pedindo socorro, agradecendo. Mas aproveite o que está disponível para a sua vida. Não seja negligente com isso. Saboreie isso. Viva isso. Porque pode chegar um dia que vai ser tarde demais. Talvez você pode chegar na velhice e se tocar do que você perdeu durante toda a juventude. Talvez chegue um momento. Talvez nem chegue esse momento. Que só diante do trono do soberano juiz você vai se tocar do que você perdeu. Não deixe a oportunidade passar de viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Não negligencie isso. Não troque isso por nada. Porque nada vai satisfazer a sua alma. Nada vai preencher o seu coração. Porque Ele é a plenitude de Deus. É somente nele que você vai encontrar a plenitude para a sua alma. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Nós queria chamar o pessoal da Zion para tocar de novo Colossenses, suas linhas de amor. Eu queria que enquanto você ouve essa música agora, você refletisse mais uma vez na sua vida sobre o que você tem feito com essa verdade de Cristo. Como você tem lidado com isso que Jesus te entregou. O que você tem feito com essa graça que Ele disponibilizou para a sua vida. Será que nós temos banalizado? Será que nós temos deixado de lado? Será que nós temos trocado Deus pela obra de Deus? Será que nós temos trocado Deus pelas bênçãos materiais que Ele nos deu? Pelas portas que Ele abriu? Existe uma tradução da Bíblia que a gente chama de tradução parafraseada. Ela não é literal, ela é meio comentada. E uma delas é a Bíblia, a Mensagem. Eu achei muito legal como eles fizeram esse texto de Colossenses. Eu queria ler nessa versão. A maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída e dos caminhos de escuridão. Ele nos pôs no reino do Filho que tanto ama. O Filho que nos tirou do poço em que havíamos caído e se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele a organiza e mantém unida, assim como a cabeça dirige o pescoço. Ele foi supremo no princípio, e abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim, ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas e coisas, animais e átomos, agora estão consertadas em vibrante harmonia, tudo por causa de sua morte, de seu sangue derramado na cruz. Vocês são um exemplo de que Ele é capaz de fazer. Houve um tempo em que vocês estavam de costas para Deus, numa atitude de rebeldia, sem perder a oportunidade de causar aborrecimentos a Ele. Mas agora, ao se dar completamente na cruz, morrendo de fato por vocês,
Cristo os trouxe para o lado de Deus e acertou a vida de vocês, deixando-a íntegra e santa em sua presença. Não recusem um presente desses. Permaneçam firmes no vínculo da verdade, sintonizados com a mensagem e atentos para que não sejam distraídos ou desviados. Não há outra mensagem, apenas esta. Toda criatura debaixo do céu ouve a mesma mensagem. Eu, Paulo, sou um mensageiro dessa mensagem. Reflita nisso. Reflita nessa música. Depois nós iremos orar. Mas reflita nesse momento sobre a sua vida e sobre como você tem interagido e lidado com o que Cristo te entregou. Cristo é o retrato de Deus, o que foi feito antecedeu.